A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu já gravei aqui vários vídeos sobre fé, porque nós temos que entender que a fé se expressa de várias maneiras, e uma delas é por meio da renúncia. O Senhor estabeleceu a renúncia como uma forma de nós demonstrarmos a Ele que nós confiamos nele, e por isso nós abrimos mão de tudo que nós temos e entregamos a Ele, porque nós confiamos que Ele é o Criador do universo, Ele nos conhece e Ele sabe o que é melhor para nós. Então, quando nós entregamos tudo a Deus, estamos permitindo que Ele cumpra em nossas vidas a vontade dele. Então a renúncia é um ato de fé, de confiar, porque Abraão, quando foi provado no Monte Moriá, quando Deus mandou que Abraão sacrificasse Isaque, entregasse o seu único filho a Deus, então Abraão demonstrou a fé com essa atitude. A Bíblia diz que Abraão confiou. Ele creu que Deus ressuscitaria Isaque, caso ele sacrificasse o rapaz. E a Bíblia diz que Abraão declarou diversas vezes: Deus proverá o cordeiro para si. Então Abraão, ele conseguiu obedecer, agir em fé, e isso foi imputado a ele como justiça. A atitude que Abraão teve de entregar o seu único filho, porque ele acreditou que Deus iria prover o cordeiro. E nós vemos também a viúva de Serepta, aquela mulher que naquele período de seca, de escassez, tinha apenas um pouco de farinha na panela e de azeite na botija. Mas quando o profeta Elias disse para aquela mulher que ela deveria fazer um bolo para ele, antes de dar de comer ao seu filho, aquela mulher teve fé, confiou no profeta, confiou em Deus e fez conforme as palavras do profeta. Então, isso trouxe para ela uma abundância, até que a chuva chegasse, o azeite e a farinha não faltaram na casa daquela mulher. Então, fé, a nossa fé, ela é expressada por meio da nossa entrega. Porque certa vez os discípulos questionaram a Jesus, dizendo: Senhor, nós tudo deixamos para te servir. E Jesus disse assim para os seus discípulos. Então Pedro começou a dizer-lhe: Eis que nós tudo deixamos e te seguimos. Tornou Jesus: Em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou mãe, ou pai, ou filho, ou campos por amor de mim e por amor do Evangelho, que não receba, já no presente, o cêntuplo de casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, com perseguições, e no mundo por vir a vida eterna. Então Pedro questionou aqui o Senhor, dizendo que eles tudo tinham deixado para seguir a Jesus. Eles tinham deixado os seus afazeres, todas as suas responsabilidades seculares em prol do reino, em prol daquela missão que Jesus estava chamando aqueles discípulos para efetuar, para realizar. Então Jesus diz: em verdade vos digo que não há ninguém que não tenha deixado tudo, ou seja, mãe, pai, filhos, irmãos, irmãs e campos e propriedades, para me servir, que não receba 100 vezes mais neste tempo presente e a vida eterna no século vindouro. Então veja que a demonstração de fé, de deixar tudo para seguir Jesus, traz para nós promessas do Senhor de que Ele vai suprir todas as nossas necessidades. Mas primeiro nós temos que deixar, temos que entregar para Ele. E quando Ele diz aqui pai, mãe, irmãos, filhos,
Ele não está dizendo que nós devemos abandonar, ele está dizendo que nós não podemos deixar que nada impeça o nosso coração de obedecer a Deus. Porque muitas vezes as famílias tentarão colocar impedimentos na vida daqueles que decidem seguir a Cristo. Então nós não podemos permitir que nada nos impeça, nos atrapalhe de obedecer a Deus. Também a Bíblia nos deixa claro que temos que deixar o mundo para seguir a Cristo. O povo de Israel, quando saiu do Egito para a terra prometida, estava deixando toda a idolatria, tudo aquilo que o Egito tinha como costume, a religião egípcia, para servir a Deus em Canaã. E o Egito é uma figura do mundo para nós hoje. Então, quando nós decidimos servir a Cristo, nós precisamos deixar o mundo, porque o mundo jaz inteiro no maligno. O apóstolo João diz que todo mundo, a sua cultura, o seu sistema religioso, tudo que há no mundo já está no maligno. Então nós não podemos compactuar com a ideologia, a mentalidade mundana, porque ela é diabólica. A Bíblia diz o seguinte, Tiago, no capítulo 4, versículo 4, diz assim: adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou supondes que em vão afirma a Escritura, é com ciúme que por nós anseia o Espírito que ele fez habitar em nós? Então veja que o Espírito Santo tem ciúme de nós, porque aquele que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. E Tiago usa um termo aqui bastante forte, ele diz adúlteros, adúlteras. Vocês não podem adulterar, ou seja, trair o vosso Deus compactuando com o mundo. Por quê? Porque o mundo jaz inteiro no maligno, tá? Nós temos que observar que toda a ideologia, toda a cultura está contra os princípios da palavra de Deus. Então, o mundo hoje está a cada dia mostrando que aquele que serve a Deus não pode ter comunhão com as trevas, com aquilo que o mundo tem implantado nas pessoas, tá? Paulo diz assim: mas longe esteja de mim gloriar-me, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Então nós estamos crucificados para o mundo e o mundo tem que estar crucificado para nós. Então é muito importante nós vigiarmos. Hoje, uma forma muito comum de entretenimento tem sido filmes e séries. E só para dar um exemplo para vocês, quando nós vamos escolher aquilo que nós vamos dedicar o nosso tempo, os nossos olhos, os nossos ouvidos, a nossa atenção, nós temos que filtrar, nós temos que selecionar com bastante cuidado. Porque hoje, através do entretenimento, através dos filmes, das séries, todo tipo de pecado e carnalidade tem sido ministrado sobre as pessoas. Adultério, vingança, homicídio, furtos, todas essas obras da carne têm sido tratadas de maneira lúdica, sendo banalizadas pelo mundo. Então a sensualidade, a promiscuidade, tudo aquilo que o mundo produz e passa para as pessoas como forma de entretenimento, a igreja precisa vigiar e selecionar muito bem. Hoje, um filme com a classificação de 14 anos, muitas vezes não é um filme
saudável para uma família assistir. E a Bíblia diz que nós devemos, acima de todas as coisas, guardar o nosso coração, porque dele, do nosso coração, depende toda a nossa vida. Então, aquilo que nós alimentamos no nosso coração, isso é muito sério. Isso vai dizer se nós vamos ter fé, se nós vamos crer no momento que a tempestade chegar. No momento que os gigantes se levantarem, a nossa fé vai depender daquilo que nós temos alimentado o nosso coração. Paulo diz que ele esmurrava o corpo dele e reduzia o seu corpo à escravidão, para que, ainda que ele pregasse a muitos, ele mesmo não fosse reprovado por Deus. Então veja que nós devemos renunciar essas obras do mundo, da carne, para nós podermos glorificar a Deus, tá? E quando nós vimos aqui que Jesus disse que aquele que deixar pai, mãe, irmãos, filhos, por amor a ele e ao evangelho receberá 100 vezes mais, nós temos que entender que deixar pai, mãe, irmãos e filhos é abrir mão de todo o costume, toda a tradição, seja religiosa, seja cultural, que muitas vezes os nossos familiares transmitem para nós, e nós teremos que abrir mão dessas ideologias, dessa forma de pensar, para seguir e obedecer a Cristo. Porque ele mesmo diz o seguinte: não penseis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada, pois vim causar divisão entre o homem e seu pai, entre a filha e sua mãe, e entre a nora e sua sogra. Assim os inimigos do homem serão os da sua própria casa. Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. Ou seja, se os meus familiares creem na religião deles de uma determinada forma, que vá contra aquilo que Jesus ensina, aquilo que a Bíblia nos ensina, nós devemos renunciar para obedecer aquilo que ele traz para nós. Então, por isso que ele diz que ele veio trazer espada e não paz, no sentido de que haveria divisão entre muitos, dentro de muitos lares, por causa do Evangelho. Porque se nós negarmos a Cristo diante dos homens, ele também nos negará diante do Criador, diante de Deus Pai. A Bíblia também diz que devemos renunciar às riquezas desse mundo, às coisas materiais, toda a glória, a fama que esse mundo vende, oferece para as pessoas. Porque Paulo diz para Timóteo que o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males. Então não é o dinheiro que é a raiz de todos os males, não, é o amor ao dinheiro. Deus, somente o Senhor pode ocupar o nosso coração, pode ser o centro, pode ser o alvo da nossa adoração, tá? Do nosso deleite, a nossa confiança não pode estar no dinheiro, mas sim no Senhor. E uma forma de nós demonstrarmos isso é por meio dos dízimos e das ofertas. Quando nós dizimamos e ofertamos, nós estamos dizendo para Deus que nós não confiamos nos nossos recursos financeiros, mas nós confiamos unicamente nele. E ele diz assim para nós: como podeis crer, vós os que aceitais glória uns dos outros, e contudo não procurais a glória que vem do Deus único? E Lucas diz assim: pois aquilo que é elevado entre os homens é abominação diante de Deus. Então, assim, juntamente com as riquezas desse mundo, a fama, a glória desse mundo deve ser renunciada. Deus, ele não se agrada dessa fama que o mundo oferece aí para as pessoas. Ídolos, gente famosa, com muito dinheiro, mas que não temem a Deus, que não servem a Ele.
porque aqui ele diz: aquilo que é elevado diante dos homens é abominação diante de Deus. Então toda honra, toda glória devem ser dadas ao Senhor, ao Deus Criador e a Jesus Cristo, o Filho dele, o Deus que foi enviado para morrer pelos nossos pecados, para nos dar vida eterna. Assim também nós devemos renunciar tudo aquilo que está no nosso coração que não provém do Espírito de Deus. Isso quer dizer a ira, a amargura, a inveja, a sensualidade, a altivez, a preguiça, a timidez. Todas essas obras da nossa carne devem ser renunciadas. E como nós podemos renunciar a essas coisas? Por meio do Espírito Santo, do enchimento do Espírito, porque é por meio do fruto do Espírito que nós agradamos a Deus, porque a inclinação da carne é inimizade contra Deus. A Bíblia diz no capítulo 8 de Romanos, quando nós buscamos a Deus por meio da leitura, do conhecimento da palavra, nos alimentamos do Senhor, dedicamos tempo em oração para que o Espírito Santo mortifique as obras do corpo. Em Romanos 8 também diz que pelo Espírito Santo nós mortificamos as obras da carne. Então nós dependemos do enchimento do Espírito constantemente. E também o Senhor nos purifica pela cruz de cada dia. Porque ele diz assim: dizia a todos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue. Dia a dia tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Quem perder a vida por minha causa, esse a salvará. Então veja que nós temos que perder a nossa vida para encontrá-la. E essa palavra vida aqui é psique, é mente, é alma. Então nós temos que perder as inclinações carnais que operam em nossa alma para nós ganharmos a nossa vida, para que nós possamos viver de maneira abundante servindo ao Senhor. E ele diz que a cruz de cada dia é um instrumento que nós temos para perdermos ou matarmos essas inclinações da nossa alma. Então os desafios que nós enfrentamos são importantes para quê? As tribulações são importantes para quê? Para mortificar as inclinações da nossa mente, da nossa alma, que desagradam a Deus. Como eu disse aqui, a ira, a amargura, a altivez, a preguiça, a timidez, tudo isso, a avareza, tudo isso pode ser também mortificado por meio dos desafios que nós enfrentamos. Mas o Senhor quer que nós nos alimentemos da palavra dele, nos enchamos do Espírito de Deus, para que possamos viver pelo fruto do Espírito, que é amor, longanimidade, mansidão, paciência, domínio próprio. Então todas essas coisas nós dependemos para servir e agradar a Deus. Então quando nós renunciamos, nós estamos dizendo para Deus que nós confiamos inteiramente nele, não em tudo aquilo que traz prazer, que nos traz segurança nesse mundo. Paulo diz que mesmo ele sendo fariseu, sendo hebreu, sendo circuncidado ao 8º dia, ele abandonou todas essas coisas. Ele deixou todo o status que ele possuía, ele considerava como esterco, para alcançar o conhecimento de Jesus Cristo. Então nós precisamos deixar toda a vaidade, todo o conhecimento, a sabedoria humana, carnal, para nos enchermos da sabedoria que vem do alto, da sabedoria de Deus. Também, como eu disse, a questão
da generosidade, da confiança em Deus na nossa vida financeira. Quando nós entregamos os nossos dízimos, as nossas ofertas, isso demonstra que nós estamos confiando no Senhor. Como diz aqui na segunda carta aos Coríntios, e isto afirmo, aquele que semeia pouco, pouco também ceifará, e o que semeia com fartura, com abundância também ceifará. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Deus pode fazer-vos abundar em toda graça, a fim de que, tendo sempre e em tudo ampla suficiência, superabundeis em toda boa obra. Então veja que o Senhor quer nos fazer prosperar para que possamos realizar boas obras, abençoar aqueles que têm necessidade. Porque quando nós abençoamos as pessoas com aquilo que Deus nos dá, então as pessoas que têm necessidades vão poder glorificar a Deus por aquilo que nós estamos fazendo por elas. Então, confie no Senhor, entregue tudo a Ele. Não deixe que nada se torne ídolo na sua vida. Seja vício de qualquer coisa, de algum tipo de alimento, de algum tipo de entretenimento. Deus não quer que sejamos viciados em nada, dependentes de nada. Confie e entregue tudo ao Senhor. Não permita que ninguém ocupe o lugar de Deus no seu coração. Assim como Abraão entregou Isaque, que era o bem mais importante da vida dele, assim também Deus quer que nós entreguemos tudo aquilo que nós temos, seja os nossos filhos, esposa, esposo, mãe, pai, entregue tudo ao Senhor e creia que Deus estará cuidando de tudo na sua vida. Quando nós entregamos tudo para Deus, nós estamos dizendo para Ele que nós confiamos no amor dEle, na suficiência dEle em nossas vidas. E Ele se agrada disso, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Mas quando nós agimos dessa forma, entregando tudo para Ele, nós estamos então agradando o nosso Pai. Deus te abençoe. Até o nosso próximo vídeo. Amém.